Bom dia, sexto G, H e I. Tô gravando aqui mais uma aula de revisão, como a gente fez com o PD1, mas principalmente porque vocês precisam relembrar, né, alguns conceitos antes da gente continuar conteúdo novo. Então, no primeiro mês de aula a gente começou a revisar lá do básico, o que é letra, o som de cada letra, sílaba, quais são os tipos de sílaba. E hoje a gente vai passar uma revisão assim rápida, né? O vídeo vai ser rápido, vou inserir lá um exercício no aplicativo e também vocês, quem não tem acesso ao aplicativo, tem esse exercício já impresso em casa para fazer e tirar as dúvidas. Qualquer coisa também, só entrar em contato que a gente tira qualquer dúvida. Então, ó, vamos ver hoje, de novo, quais são as letras do português, as diferenças entre elas, vamos dar alguns exemplos, e também os tipos de sílaba, tipos de encontro consonantal, tipos de encontros vocálico, tá bom? Então, ó, começando. As letras do português. Vocês já aprendem isso desde lá do terceiro ano, né? Da escola clássica, que vocês começaram a ver. Então a gente tem o alfabeto. O que é o alfabeto? O conjunto de símbolos que a gente usa para escrever que representam os sons da língua. Então cada símbolo desse pode representar um ou mais sons, dependendo do contexto que ele está inserido. Então a gente tem aqui A, B, o C, o D, o E, o F, o G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, X, Z. Cada letra dessa, símbolo que a gente aprende a escrever na escola, ele pode representar um ou mais sons. Como assim? Você tem, por exemplo, aqui, ó, o C. O C, depende do contexto que ele tá, ele tem um som de S ou som de K. Ó, ele pode ser céu, que se escreve com C, ou pode ser casa, também se escreve com C. Então, não necessariamente uma letra corresponde ao som. Tem que ter isso em mente, porque na hora de escrever, vocês vão aprendendo que algumas palavras podem ter uma letra que geralmente representa um som específico e naquela palavra representa outro som. Então, a gente tem um pouco de diferença entre a língua falada e a língua escrita. Isso é normal, qualquer língua acontece isso, porque a nossa fala ela vai mudando, né? E ela tem muita variação para poder ser totalmente representada por um modelo escrito. Mas aqui é uma tentativa de representar. Ó, uma coisa importante, o S geralmente tem som de S, como em sapo, certo? Mas ele também pode ter o som de Z, como Z, como por exemplo em asa. Outro exemplo que eu tenho, ó, o R, ele pode ter som de como em carta, carta. E ele também pode ter o som de ra, como em prato. Tá vendo? Pra, ra. Tá? É outro som. E a gente vai ver mais pra frente que eu posso ter dois R's representando o som, dois S representando o som. Eu posso ter, ó, um H que não tem som nenhum, como em hoje, e eu posso ter um H que ele, quando está junto com outra consoante, com outra letra, ele traz um outro som. Então, C sozinho pode ter o som de K, como em casa, ou pode ter o som de S, como em céu. Mas, quando ele vem com H, como em chuva, C-H-U-V-A, chuva, ele traz um som, né? Nesse encontro consonantal do C com H. Então, o mesmo som é representado por essa letra aqui, ó, o X. X, de xícara, de México, mexerica. Quando eu tenho várias letras do alfabeto representando o mesmo som, como X e CH, ou tenho S do S, de pássaro, e eu tenho o mesmo som, ó, de céu,
é representado por C, ou eu posso ter ainda, ó, paz, 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 que no final é um Z, mas também tem som de S, paz. Isso torna com que às vezes a gente erra na hora de escrever, né? Principalmente esses sons S, Z, Sh. A gente acaba trocando as letras, isso é normal quando vocês estão ainda aprendendo, né? Ter mais contato com a língua, aprendendo a escrever bem, ter mais leitura. E com o tempo vocês vão decorando quais contextos, quais palavras, e vai ter os S, o Z ou o C, ou qual contexto vai ter o X ou o CH, ou entre outras diferenças da língua. Só para lembrar um pouquinho, o W, o Y e o K, eles aparecem muito em palavras estrangeiras, né? De origem de língua inglesa. Então eles estão acrescentados ao nosso alfabeto, mas geralmente servem só para indicar palavras que foram importadas, ou seja, que vieram de fora de algum local. Não necessariamente palavras que fazem parte do português há muito tempo. Isso faz com que a gente pare para refletir um pouco e pense: se uma palavra que veio de fora, como por exemplo, Yakult, é escrito com o quê? Com Y, né? A marca do leite fermentado, Yakult, tem o mesmo som do I. Isso significa que há um pouco da bagunça, vamos assim dizer, do fato de várias letras representarem o mesmo som, se dá conforme a gente vai tendo contato com outras línguas e vai emprestando palavras dela. Então, por exemplo, esse Z, que tem um som de S, como paz, provavelmente é uma palavra originária de outra língua. Por isso ele vem não grafado com S, como é mais comum, para o som S. Ok? Então, ó, vamos conversar mais um pouco, que dentro do nosso próprio alfabeto, eu vou ter dois tipos grandes, né, de agrupamento entre as letras. O primeiro, que são as vogais. Então, o que são vogais? Como a gente já conversou em sala de aula. As vogais são aquelas letras, ou aqueles sons, né? Aqueles sons que são representados por 5 letras do nosso alfabeto, que eles têm como característica em comum o fato deles não sofrerem algum impedimento quando eles são pronunciados. Como assim? Quando eu falo A, E, I, O, U, eu não vou ter nenhum impedimento de passagem do ar para pronunciar eles. Você vê que você não fecha a boca hora nenhuma para pronunciar o A, E, ou E, I, O, U. Então, por isso eles fazem parte de um grupo juntos, que é o grupo das vogais. A, E, I, O, U. Então são essas 5 que vocês aprenderam também na escola classe. E que é muito importante vocês saberem, né, quais são essas vogais, para lá na frente vocês aprenderem coisas importantes sobre elas também. O outro grupo que a gente tem, o grupo das consoantes. Então as consoantes são todas as outras letras que não são vogais. E essas letras, elas representam sons em que, diferente das vogais, eles sofrem algum impedimento. Ou seja, minha boca em algum momento fecha ou meus dentes, ou meus lábios, ou minha garganta. Então, ó, quando eu pronuncio um B, 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 prestem atenção nos lábios de vocês pronunciando B, B, B. Você fechou os lábios. Quando eu pronuncio um na, um N, ne, 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 na, né, ni, nó, nu, eu coloco a língua, né, para impedir a passagem de ar. Então todas essas letras aqui, ó, pa, p, 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 v, 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 lá, ó, j, j, j. Eu faço o impedimento na passagem dela, na passagem do ar para pronunciar o som representado por ela. Então essa é a principal diferença. Então, ó, voltando. As vogais.
Vamos lá, junto comigo. As vogais A, E, I, O, U. As consoantes B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, Z. Então essas são as letras que a gente chama de consoantes. Vamos ler esse trava-língua aqui para a gente exercitar um pouco, ver como é que ficam esses sons em um contexto. Ó, olha esse trava-língua. Tentem aí ler aí em casa, sozinho, para vocês treinarem. Tentaram? Agora eu vou ler, ó. Presta atenção. A aranha arranha a rã. A rã arranha a aranha. Nem a aranha arranha a rã, nem a rã arranha a aranha. Então aqui eu tenho um trava-língua, que são alguns versos, né, juntos, e que eles se caracterizam por ter sons muito semelhantes entre as palavras que compõem ele. Então, quando eu pronuncio ele, eu vou ter dificuldade, porque são sons muito parecidos, ó. A aranha, a rã e a rã. Qual é o som aí que está se repetindo? São sons representados pela letra R, né? Aranha, ó, tem um R aqui, uma consoante. Arranha, dois R's, dois R juntos, que tem o som de Rá, arranha, arran. Então aqui um R sozinho também tem som de Rá, não de Rá, como em aranha. Mas como são sons parecidos, representados pela mesma consoante, eles causam trava-língua, né? A gente tem dificuldade de pronunciar rápido. Ó, arranha, aranha. Nem a aranha arranha rã, nem a rã arranha aranha. Além do Rá, Rá, também tem a vogal A que se repete várias vezes, né? Aranha. Ó, 3 As. A. Aqui, da rã, também tem a vogal A. Rã. Então, a presença da consoante R e da vogal A fazem com que esse trava-língua se torne realmente um trava-língua, né? Tem sons muito parecidos e que vão se repetindo, causando confusão quando eu leio. Então aqui, ó, quais são as vogais que se repetem várias vezes nesse trava-língua? O A, tanto na palavra aranha como arranha, como rã, ele está presente. Então aqui eu tenho as vogais das principais palavras do trava-língua. As consoantes que se repetem é o R, né? Aranha, arranha, rã. Além do que o encontro entre o N e o H, nha, aranha, arranha. Junto com a vogal que está nasalizada, o nha, nha. Também faz com que essas palavras se tornem ainda mais semelhantes. Então agora a gente vai ver, ó, esses casos aqui, ó, de encontros entre consoantes. Como é que eles se dão, né? Quais são os tipos? Então, ó, começando. Vamos ver agora o conceito de sílaba. O que é uma sílaba? É quando eu tenho, dentro de uma palavra, eu vou ter várias letras. Só que eu não pronuncio um som de cada letra por vez. Eu, às vezes, pronuncio esse som de duas letras acompanhadas, ou três. Por exemplo, rã. Eu pronunciei só uma vez. Eu não pronunciei rã. Pronunciei rã de uma vez só. Então aqui eu tenho uma palavra que é constituída só por uma sílaba. No caso de rã. Aranha. Aranha. Então, para pronunciar essa palavra, eu acabei separando ela, ó, em três partes. E cada conjunto desse é pronunciado junto, né? Essas letras são pronunciadas juntas. Ó, aranha. Arranha. Então vamos ver como é que essas sílabas são separadas dessas palavras? Ó, rã tem o quê? Uma sílaba só.
rã. Aranha tem 3 sílabas para pronunciar ela. Aranha. E arranha também 3 sílabas. Arranha. Coisa importante que vocês aprenderam na escola classe. Se eu tenho 2 R juntos ou 2 S juntos, eu não deixo eles juntos na mesma sílaba, né? Quando eu pronuncio, ó, arranha. Então, tem um pouquinho do som aqui junto com o A e um pouquinho do outro som junto com o outro A na outra sílaba. A professora da escola classe explicou para vocês, né? Se eles ficarem juntos, eles ficam o quê? Eles brigam, né? Por isso, quando eu estou escrevendo e chego lá no final da linha, tenho que passar para a próxima. Eu vou ter que segmentar um R aqui, outro R embaixo. Ou a mesma coisa com o SS. Ok? Então, agora vamos ver como é que a gente nomeia uma palavra de acordo com o número de sílabas que ela tem. Ó, os tipos de sílabas que a gente tem. Se eu tenho uma sílaba só, é esse nome, ó, monossílaba. A palavra monossílaba tem só uma sílaba, como por exemplo, rã. Se eu tenho 2 sílabas, é para formar uma palavra, como rato, 2 sílabas. A gente chama de sílaba. Vem de 2, para a gente decorar, né? Ó, aranha é uma palavra trissílaba. Tenho 3 sílabas dela. Aranha. 3. Posso ter mais que isso? Posso. Além de 1, 2, 3, mono, di e tri, eu posso ter uma palavra que tem mais de 3, como ariranha, que é o nome de outro animal, né? Ariranha. Aí eu tenho 4 sílabas. Quando eu tenho mais de 3 sílabas, 4, 5, 6, 7, 8, eu posso chamar de polissílaba. Ok? Monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. Então são esses os tipos de sílaba que a gente tem. Vamos falar agora quando uma sílaba ela vai ser constituída de 2 consoantes juntinhas, agrupadas. Então aqui eu tenho vários exemplos de encontros consonantais, que são encontros entre 2 consoantes. O NH junto, nha, é encontro entre 2 consoantes. O RR, mesmo que esteja em sílaba separada, elas estão próximas, né? São 2 consoantes juntas se encontrando. Aqui o NH está dentro da mesma sílaba. Também dentro da mesma sílaba eu tenho o C e o R, formando o som cra, cra. Som do C, k, o som do R, ra, cra. Cravo, o encontro entre 2 consoantes. Braço, mesma coisa, encontro entre o B e o R. O pássaro, encontro entre o SS, palha. Encontro entre o L e o H, formando o IA. Então, quando eu tenho 2 consoantes juntas, eu tenho um encontro consonantal. Uma coisa muito importante, nem sempre um encontro consonantal vai representar 2 sons. Pode ser que eu tenha 2 consoantes juntas, que quando eu pronuncio elas, tem só um som. Como assim? Vamos ver. Ó, em trave, eu tenho o som do T e do R. Ó. Tra. Em Braslândia, eu tenho o som do B e do R. Bra. Em fritar, eu tenho o som do F e do R. Fri, fri. Fritar. Mas nos outros exemplos aqui, que estão aqui em laranjado, ó, sh. Lembra que esse som pode ser representado só pelo X, ó, sh. Então, quando eu tenho C e o H, sh, eu tenho um som só sendo pronunciado. Quando eu tenho dois S's, né, formando o encontro entre o S e o S, eu tenho só um som, ó, s. Tanto é que ele pode ser representado só pelo C ou só pelo S. Mesma coisa o RR. Ele junto, os 2 R juntos, eles podem ser pronunciados por um som apenas, ó, ra, de carro, carro. Ok? Então, qual o nome que eu dou para quando eu tenho duas letras e que é pronunciado só um som? A gente chama de dígrafos. Ó, duas grafias. 2 representações, mas para um som só. E aqueles encontros?
eles não têm um nome específico para eles, porque eles são encontros entre duas consoantes e que formam dois sons. Tra, bra, fritar. Então, esses encontros em específico, a gente chama de dígrafo. Agora, os encontros entre as vogais, elas também podem estar juntas, né? Juntinhas, ó, igual você e seu amigo sempre andam juntos. Eu tenho vogais que elas estão juntinhas na mesma sílaba. Ó, pia. Eu tenho duas vogais, o I e o A. Qual o nome que a gente dá? Ditongo. Lembra? Então, ditongo, quando eu tenho duas vogais juntas na mesma sílaba. Se eu tiver três vogais juntas na mesma sílaba, tritongo. Ó, Paraguai. O, A e o I juntas na mesma sílaba, tritongo. Ó, agora o caso de saúde já é um pouco diferente. Eu tenho o A e eu tenho o U, certo? De saúde, mas o U ele tá o quê? Numa sílaba só. Sa-u-de. Sa-u-de. Então o U tá separado. Quando a vogal tá sozinha numa sílaba e tem outra próxima na outra sílaba, a gente chama de hiato. Professor, mas por que eu estou aprendendo tudo isso? É muito importante você saber como classificar as sílabas e os encontros consonantais e vocálicos, porque daqui a pouco a gente vai aprender como usar os acentos, né? Lembra? O chapeuzinho do circunflexo e o acento agudo. Eles dependem também desses contextos. Se tem um encontro consonantal ou vocálico, se tem um encontro vocálico no final da palavra, ou se a vogal está sozinha num hiato. Então ali, ó, eu já sei que tem um acento, ó. Tem uma regra de acentuação ali para a saúde. Então é importante eu saber o que é um hiato, para quando eu for aprender acentuação. Então, a gente não está aprendendo nada disso em vão, tá bom? Dentro dos ditongos, ai, ui, ei, ia, eu tenho vários tipos. Eu posso ter ditongos que eles, quando são pronunciados, a primeira vogal é um pouco mais fraca que a segunda, ó, pia. Viram? Que a primeira é um pouco mais fraca, ó, ia. O A é mais predominante. E eu posso ter o contrário, ó, em pai. O A vem primeiro do que a outra vogal que é mais fraca. No caso, o I. Ou podia ser o U, como em mal. O A é mais forte. Né? Em véi, o E é mais forte que o I. Então aqui eu tenho a primeira diferença entre ditongos. Eu tenho os ditongos que eles são crescentes, quando começa com uma mais fraca e depois vai para uma mais forte, mais alta, né? Ó, pia. Ou posso ter o contrário. Quando eu começo de uma mais forte e desço até uma mais fraca. Ó. Pai. Outro tipo, professor. Eu posso ter ditongos nasais, como pão, mão, cão. Viram que eles são mais nasais? O que significa esse nasal? Significa que o som, ele também, quando foi pronunciado, saiu um ar também pelo nariz. Ó. Mão, pão, cão. E o contrário de nasal, a gente chama de oral, como herói. Ou pode ser também, ó, pia. Pia é um ditongo tanto crescente quanto oral, porque ele não é nasal. Ok? Mas aqui, só para vocês terem uma noção da diferença entre os ditongos. Não é algo que você precisa necessariamente ter decorado na sua mente, obrigatório sempre. Só para a gente ter uma noção da diferença entre os ditongos que a gente pode ter. Vamos ler aqui um poema para a gente fazer um exercício só para finalizar a aula, a gente gravar um pouco dos conceitos que a gente aprendeu hoje. Então, ó, vou ler com vocês. Prestem atenção nele. O nome dele se chama Bilhete ao Pai Adotivo, né? A gente leu junto em sala de aula. Então vocês vão lembrar dele. Eu não estava no porta-retrato de ninguém. Vagava desnudo nos corredores da solidão. Um dia, teus braços amarrados soltaram-se e acolheram-me. Surpreso, fui ao teu encontro. Vacilante criança sonegada de amor.
Alimentado pelo teu colo, bebi tua água, mastiguei teu pão. Teu amor de pai me fez corado, tranquilo, feliz e menino. Hoje sou o teu retrato. Uma coisa importante quando eu leio esse poema. Primeira coisa, o título dele, Bilhete ao Pai Adotivo. Então no título a gente já sabe sobre o que vai ser aquele poema, né? O tema dele. Qual o tema desse poema que o autor, Heidegger, escreveu? É uma carta, né? Um bilhete, um recado de alguém para o pai que adotou ele, o pai adotivo dele. Então vamos ver o que ele fala aqui nesse poema, ó, por partes. Eu não estava no porta-retrato de ninguém. O que significa não estava no porta-retrato de ninguém? Que ele não tinha necessariamente uma família, né? Alguém que tirou foto com ele, colocou no porta-retrato, que fazia parte de um grupo de pessoas próximas a ele, ligadas pelo sangue. Por não estar no porta-retrato de ninguém, não estar em nenhuma família, ele fala que ele vagava desnudo, né? Nu, nos corredores da solidão. Um dia, o que aconteceu na vida dele? Teve os braços amarrados, os braços de quem? Do pai adotivo. Soltaram-se e acolheram-me. Então, os braços de alguém, do pai, acolheram esse menino que estava sozinho. Surpreso, fui ao teu encontro, vacilante criança sonegada de amor. O que é ser sonegado de amor? É que ele não tinha ninguém para dar amor para ele. Isso ainda era alguma coisa que estava devendo na vida dele. Que ninguém dava amor para ele. Ele foi negado o amor. Alimentado pelo teu colo, bebi tua água, mastiguei teu pão. O que isso significa? Que agora ele era alimentado por alguém, né? Tanto emocionalmente quanto financeiramente. Teu amor de pai me fez corado, tranquilo, feliz e menino. O que significa? Que o amor do pai dele mudou, né, a vida dele, do pai adotivo. Então um poema positivo, né? De alguém que fez contando um gesto de amor que ele teve na vida dele. Hoje, como é que ele é? Ele é o retrato de alguém, né? Ele fala que ele é o retrato do pai adotivo. Então, no começo, ele não estava no porta-retrato de ninguém, e agora ele é o retrato de alguém. Vamos ver aqui as principais palavras desse poema. Ó, porta, corredor, retrato, criança, solidão, tua, água, desnudo. Quais são as vogais que a gente pode identificar nessas palavras? Pensem aí um pouco. Então vamos lá responder. A gente tem que procurar aqueles sons, né? Aquelas letras que estão representando o som em que não há um impedimento de passagem do ar. E é como a gente viu, elas são 5, né? Então, ó, na palavra porta eu tenho o O e o A, o A. Em retrato eu tenho o E, o A e o O. Em solidão eu tenho o O, o I, o AN, o O. Em água eu tenho o A, o U e o A. Em corredor, o E e o de novo. Em criança, o I, o A e o A. Em tua, o U e o A. Em desnudo, o E, o U e o O. Então a gente vê aqui um padrão, né? Vocês podem enxergar que em cada sílaba das palavras, né? O por, tá, tem uma vogal. O O na primeira sílaba e o A na segunda. Então as vogais elas são importantíssimas na formação de sílabas e, por conseguinte, na formação de palavras, né? Vamos ver agora quais são as consoantes. A gente já viu as vogais, agora procurem aí as consoantes. Vamos responder. Ó, em porta, eu tenho o P, o R e o T. Em retrato, eu tenho o R, o T, o R, o T. Em solidão, eu tenho o S, o L, o D. Em água, eu tenho o G, né? Única consoante da palavra água, o resto são vogais.
Em corredor, eu tenho o C, dois R's, o D e o R. Em criança, o C, o R, o N e o C cedilha, também tem som de S. O T em tua. Em desnudo, D, S, N e D. Desnudo, para quem fica em dúvida, uma pessoa nua, né? Sem roupa. Mas no caso do poema, quando ele fala assim, eu vagava desnudo nos corredores da solidão, é um desnudo figurado, né? É uma imagem figurada, não necessariamente ele estava sem roupa. Ele quer dizer o quê? Que ele estava desprotegido, nesse caso. A gente já revisou, né? Sentido figurado e sentido literal, no exercício 2 de revisão. Quais são os encontros vocálicos agora? Lembra o encontro entre duas vogais? Procurem aí dentro dessas palavras quais são os encontros vocálicos. Vamos responder? Ó, em solidão eu tenho um encontro vocálico, que é um ditongo nasal, né? Ão, no final da palavra. Em água eu tenho um encontro vocálico. O A, um ditongo ó, crescente, começa com uma vogal fraca, U, e depois vai para uma vogal mais forte, o A, água. Criança tem um ditongo também, né? Ó, ia, bem no meio da palavra, segunda sílaba. Em tua, eu tenho um ditongo também, ua. Então, quais são os ditongos que eu tenho aqui? Eu tenho o ão de solidão, eu tenho ua em água, eu tenho o ia em criança, eu tenho o ua em tua. Agora vamos procurar os encontros consonantais, encontros entre duas consoantes. Procurem aí dentro dessas palavras quais são as que possuem o encontro consonantal. Ó, observem que porta, eu tenho o R e o T juntos, certo? Ó, porta. R, som do R. Ra, o som do T. Tá, porta. Vamos ver o dos outros. Ó, porta, já disse que eu tenho encontro consonantal. Retrato, tem o T e o R juntos, formando tra, retrato. Corredor, tenho um dígrafo. Lembra o que é um dígrafo? Duas consoantes juntas com um som apenas. Então eu tenho aí ó, o Ra, mas representado por duas letras, duas consoantes, R. Criança, eu tenho dois encontros consonantais, o cri e o ns. Criança. Desnudo, eu tenho um encontro consonantal na segunda sílaba, bem no meio da palavra. Desnudo. Tem alguma palavra dessas que não tem nem encontro consonantal, nem encontro vocálico? Não, né? Todas possuem algum encontro. A solidão, água e tua, que não tem encontros consonantais, nem dígrafos, mas possuem encontros vocálicos, certo? Dificilmente eu vou ter uma palavra nessa situação, sem encontros. Talvez monossílabas, né? Como rã, que tem só uma consoante e uma vogal. Aí não tem nenhum encontro. Por último, para fechar a aula, tenta aí separar as sílabas das palavras. Parece ser fácil, mas às vezes a gente fica em dúvida, né? Como é que se separa? Vamos separar juntos? Ó, olha as respostas. Porta, de sílaba, duas sílabas. Retrato, trissílaba, três sílabas. Solidão, três sílabas, trissílaba. Água, duas sílabas. Corredor, trissílaba, três sílabas. Lembrando, dois R juntos não ficam dentro da mesma sílaba. Um fica na primeira sílaba
e o segundo R fica na segunda sílaba. Não podem ficar juntos. Criança, trissílaba também. Tua. Eu não tenho duas sílabas aí. Eu não pronuncio tu, a. Pronuncio junto, né? Tua. De uma vez. Desnudo. Trissílaba. Tenho três sílabas. Se eu tenho palavras com mais de três sílabas, lembrando qual é o nome? Polissílaba. Esse poli significa o quê? Vários, muitos. Como, por exemplo, em quadra poliesportiva. É uma quadra que serve para várias modalidades de esporte. Pode ser basquete, futebol, handball, todos dentro da mesma quadra, né? Ela tem várias funcionalidades. Então, polissílaba, para vocês não esquecerem, várias sílabas. Então, eu vou continuar fazendo essas aulas de revisão para vocês terem uma base para fazerem exercícios mais difíceis e aprenderem coisas novas, né? Que são necessários ter esses conceitos em mente, esses conhecimentos prévios. Quem está com material impresso pode acompanhar as aulas que estão passando na TV. Podem me chamar no WhatsApp ou no meu e-mail para tirar dúvida, para a gente conversar. E também pode ser sobre qualquer assunto, viu? Se estiverem passando por algum problema, alguma dificuldade, podem me procurar também, mesmo que não seja relacionado ao conteúdo. A gente tem que entrar em contato nesse período à distância o máximo possível. Então, meu WhatsApp 982921590, meu e-mail murilo.dasilvabarros@gmail.com. Quem está com o aplicativo pode agora fazer o exercício. Está lá na plataforma para ser feito. Quem está com material impresso, procura aí na segunda semana de julho. Acho que eu deixei exercícios sobre encontros consonantais, vocálicos, letras e sílabas, e tipos de sílabas. Então, estou morrendo de saudade de vocês. A gente não sabe ainda qual dia a gente vai se reencontrar, mas por enquanto vamos nos falando à distância e nos protegendo o máximo possível. Até a próxima aula. Abraços.